O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário, Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. E também a vós que estáis em casa nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Todos vós, o nosso acolhimento aqui na casa da Rainha, no Santuário da Rainha da Amazônia, na casa da Mãe de Misericórdia. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós, nesta semana, tivemos como primeira leitura das missas de segunda, amanhã também, sábado pela manhã, trechos retirados do livro do profeta Isaías até o capítulo 20, mais ou menos. Nós sabemos que o nome do profeta já nos indica a sua identidade e a sua missão. E Isaías, em hebraico, significa o Senhor é auxílio. O Senhor é auxílio, porque na época em que Isaías exerceu a sua profecia, o povo de Judá estava sendo acossado pela pressão das potências internacionais da época. De um lado, o Egito, de outro, a Síria. E no reinado de Ezequias, que está listado entre os bons reis de Judá, aqueles que seguiram o bom exemplo de Davi, ele vai ter um reinado onde ele enfrentará várias dessas ameaças. Ele se dedicou a ser um rei segundo o coração de Deus, como seu pai Davi. E eis que o profeta lhe leva uma comunicação terrível. Põe em ordem a tua casa, porque os teus dias estão contados, a tua hora está chegando, tu vais morrer. E ele chora abundantemente e ora ao Senhor, porque ele ainda é um homem vigoroso, ainda está na flor da idade e se ressente de deixar a vida. Sente que ainda pode ser útil ao seu povo e ao seu Senhor aqui na terra.
E o Senhor se comove com a oração e com as lágrimas de Ezequias, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de compaixão. Misericórdia, em latim, misericordiae, misericordis, significa sentir compaixão. São duas palavras, na verdade. Misere, que significa necessidade. E cordis, que significa coração. Sentir no próprio coração a miséria, a carência, a falta, a necessidade do próximo. E o Senhor sentiu a dor que Ezequias, que fez o rei chorar, e se compadeceu dele, e lhe envia o profeta levar uma boa nova. O profeta lhe diz: o Senhor manda te dizer, eu vi tuas lágrimas e ouvi a tua oração. E o Senhor lhe concede mais 15 anos. 15 anos. 15 anos de vida. Ele obtém esta graça. Nós sabemos que o Senhor não pode nos deixar, aliás, nós não somos feitos para viver eternamente aqui nesta terra, aqui no Cronos. Nós somos feitos para o céu, para a eternidade, para o Kairos, para a graça de Deus, para vivermos na graça de Deus. Mas eis que o Senhor concede a sua graça aos seus amados. E assim concedeu a este rei que se pautou em seguir a lei de Deus no temor e na caridade, governando o povo de Deus com justiça e sabedoria. E só quem teme a Deus sabe ser justo e sabe ser sábio. Então, meus irmãos, ele experimentou a misericórdia do Senhor. A Hesed, em hebraico, Hesed, misericórdia. Ele deu este alívio, este descanso ao rei, este Shabá. Shabá, em hebraico, significa justamente descanso. Não um descanso ocioso, mas um descanso em que se dedica a dar a oração, orar, louvar a Deus, melhor dizendo, se dá louvor e agradecimento a Deus. Nós cessamos, por isso Shabá significa também cessação. Nós cessamos as tarefas rotineiras para tirar um momento, um dia para Deus, para amar o Senhor. No Evangelho, nós vemos Jesus, que é a misericórdia do Pai. Atravessando um campo de trigo com seus discípulos em dia de sábado, e eis que os discípulos sentiram fome. Eles tiveram o quê? A necessidade de alimento. E lá eles vão lançar mão disto, estão ali mesmo no campo, vão colher e vão comer as espigas de trigo. Quando os fariseus veem isso, censuram. Pergunta a Jesus: ei, teus discípulos fazem o que é proibido fazer em dia de sábado? E Jesus vai lhes recordar o episódio em que Davi e seus soldados, seus homens, passando no local onde estava a tenda do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Naquele tempo ainda não havia sido construído o templo. E eis que eles sentiram fome, e Davi, perguntando aos sacerdotes que guardavam a Arca da Aliança: o que tem diz aqui para comer? Nós temos os pães da proposição. Proposição, oferenda. Pães da oferenda. E Davi lançou mão daqueles pães que só os sacerdotes poderiam comer, sendo ele
sendo dele a descendência segundo a carne de Jesus. E Jesus, que é o filho de Davi, replica em sua vida este episódio do rei poeta, do rei profeta. Os fariseus se preocupavam muito, minha gente, com os pequenos detalhes da lei. Lembremos que no Antigo Testamento são contados 613 mandamentos. E o núcleo duro desses 613 mandamentos são os 10, o decálogo, os 10 mandamentos. E Jesus vai centralizar, ele vai sintetizar mais ainda estes 10. É o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então nós vemos que Jesus vai repreender os fariseus, porque os fariseus, eles deslocaram a interpretação e a aplicação da lei do que era central, primário e mais necessário para aquilo que era secundário na lei. E Jesus vai lhes responder: o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi criado para o homem, para que o homem louvasse a Deus, orasse, repousasse da labuta diária, pudesse descansar e estar com a sua família. Mas isso não deve impedir de nós irmos em socorro das necessidades do próximo que sofre, do próximo que tem fome, do próximo que tem sede, do próximo que está nu. Então eles deixavam de aplicar o principal da lei para aplicar o secundário. E se preocupavam com isso. A lei que era para dar vida ao povo é transformada em legalismo que mata. Nós temos que ter cuidado com isso, que muitos querem impor leis imorais, leis contrárias aos mandamentos de Deus e querem nos obrigar. E ainda dizem, é a lei, mas não segundo a lei de Deus, não é? Porque a lei de Deus é o amor. Santa Faustina Kowalska diz que o amor é a flor e a misericórdia é o fruto. Então, meus irmãos, nós devemos aprender de Jesus, que segundo São Boaventura, que hoje nós comemoramos, São Boaventura foi contemporâneo de São Tomás de Aquino, na Universidade de Paris. São Boaventura vai nos dizer que Jesus é o único e verdadeiro mestre. Em que sentido que ele é o único e o verdadeiro? Que existe apenas ele? Não só neste sentido, mas no sentido de que Jesus é aquele que aplica, que sabe aplicar verdadeiramente a lei, que sabe interpretá-la e aplicá-la, porque ele é a própria lei, a própria Torá. Ele é o amor. Ele, sendo um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, um Deus que se compadece das nossas carências, faltas e misérias. E muitos, em nome da lei, matam o amor. Ou seja, distorcem a lei. Então a pergunta que fica é, será que nós não estamos fazendo isso também? Olha, nós devemos copiar uma coisa dos fariseus. Sabe o que é? O empenho em viver a lei. Não devemos copiar dos fariseus a interpretação distorcida e a aplicação mal feita da lei, viu? Por isso que São Boaventura vai dizer que Jesus é o verdadeiro e único mestre, porque ele sabe interpretar a lei e sabe aplicá-la. Então, meus irmãos e minhas irmãs, façamos como São Boaventura.
Entremos na escola do amor e da misericórdia de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. E assim também nós seremos bem-aventurados. E assim também nós seremos flores do amor de Jesus, que geram frutos abundantes de misericórdia. Sim, porque as obras de misericórdia, se não brotam do amor a Jesus, não são obras de misericórdia. E para serem obras de misericórdia, tem que nascer do amor a Jesus. Sejamos estas flores vivas e frutíferas do amor de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.